Uma notícia que tomou conta dos noticiários na tarde dessa sexta-feira, que é a respeito de um grave incêndio no prédio do SBT Brasília. A emissora chegou a ficar alguns instantes fora do ar. Você está vendo imagens agora do Portal Metrópole, né? O Portal Metrópolis publicou as imagens a respeito desse princípio de incêndio que gerou um susto generalizado no prédio onde fica a sede do SBT em Brasília, o que levou ali à interrupção da programação local da emissora. Devido, né, a esse ocorrido, o canal ele precisou retransmitir o sinal de São Paulo sem comunicar previamente ali os telespectadores, além também disso impactar na live dos programas do SBT Brasília que são vinculados no YouTube, tá? O SBT ele foi procurado pelo Na Telinha e esclareceu que o episódio ele ocorreu por um problema na entrada de energia do edifício, enquanto a equipe estava no ar com as atividades, com a programação normal. Esse fogo ele foi controlado pelo Corpo de Bombeiros sem maiores danos à estrutura do prédio ou ferimentos em funcionários. A intervenção ela foi bem sucedida, mas o funcionamento da programação teve que ser interrompido temporariamente, o que levou aí a essa mudança na transmissão dos programas locais e também na transmissão do YouTube, tá? É importante a gente trazer que o SBT ele não é responsável por esse incidente, tá? Isso foi um problema no prédio onde fica a sede da emissora lá em Brasília. Outras empresas também foram afetadas por esse princípio de incêndio que ocorreu sem qualquer responsabilidade da emissora. Os bombeiros liberaram o uso do edifício depois de análise ali, como a gente está vendo aí nas imagens, eles buscavam, né, saber o que teria causado esse incêndio e se poderia ser algo que complicasse, né, a estrutura ali do lugar, né? Como a gente sabe que às vezes um incêndio ele surge e pode comprometer a estrutura, pode comprometer a parte elétrica ou até, na maioria dos casos, é necessário desligar a parte elétrica para impedir que algo pior aconteça, mas por sorte foi só um susto e nada mais grave aconteceu, não tiveram feridos, o local ele foi liberado, mas foi um susto, né? O pessoal de Brasília que estava esperando a programação local acabou recebendo a continuação ali do Chega Mais e a programação da rede, né? A programação de São Paulo por conta desse incidente. Fica o alerta, né? Mas por sorte ninguém se feriu, por sorte a notícia foi apenas um susto, um princípio de incêndio lá no prédio do SBT Brasília, Gui. É verdade, que bom que foi um susto, né? Que bom que não houve, né, vítimas, não houve nada, né? E o SBT Brasília, né, além de ter, né, a transmissão aqui no YouTube, quem está acompanhando, né, assim como nós cobrimos televisão, né, mas também quem gosta de televisão, viu essa semana, né, especialmente o SBT Brasil, que, né, se reformulou todo, né, e tem trazido muitas matérias, muitas reportagens, muito material da equipe, né, de jornalismo do SBT Brasília, que é muito, vou usar uma palavra difícil aqui, né, muito pujante, né, eles fazem, né, muitos produtos ali, né, trabalham bastante. Então, assim, é uma situação que também complica, né, o trabalho deles. E que bom, né, que foi só um susto mesmo, né, que ficou tudo bem, né, saiu do ar ali, né, eles começaram a acompanhar, né, a rede de São Paulo. Mas que bom que ficou tudo bem e que agora já está tudo sob controle. Esperamos que se entenda, né, o que aconteceu ali, né, na estrutura do prédio, né, e que não aconteça mais, né, esse susto, porque, né, é uma loucura, né, um incêndio, né. Sim, com certeza. Foi um problema na entrada de energia, né? As imagens aí do Hugo Barreto, do Jornal Metrópolis, que você acompanha aqui na sua tela, foi um problema na entrada de energia. Agora, fica o questionamento também, aonde que está a prestadora de serviço desse prédio, né? A empresa que é responsável, que cobra ali os aluguéis, que cuida, né, da segurança, que cuida da manutenção desse prédio. Onde está essa empresa para também fazer uma perícia e verificar ali se é uma responsabilidade, se é uma negligência deles no prédio ou se é um problema da concessionária. Isso precisa ser visto também, Gui, porque o que hoje foi o início de um incêndio, amanhã a gente pode estar falando de um incêndio com vítimas. Então isso serve de alerta também e a gente espera que a empresa que é responsável pela manutenção desse empreendimento lá em Brasília
tome ciência do que pode ter acontecido e culpe os responsáveis. Será que faltou algum laudo? Será que faltou uma perícia da própria empresa, da concessionária lá de Brasília? Ou foi uma falha da concessionária? Tem que ficar de olho nisso também, porque muitas das vezes as pessoas não se atentam a isso, né, Gui? Quando, por exemplo, a sua energia cai e quando volta e queima algum aparelho, por exemplo, a concessionária é responsável por isso. E a concessionária, além de indenizar, ela precisa arcar com uma compra de um produto novo, equivalente ou até superior àquele que você perdeu por conta dessa falha de energia. Então, por isso que é necessário que essa empresa responsável pelo prédio fique de olho e fique atenta no que pode ter acontecido nesse caso para evitar uma desgraça amanhã. Hoje, felizmente, a gente noticia um susto, mas a gente noticia cobrando uma melhoria nisso para não ter que noticiar uma desgraça amanhã. Então fica o alerta aqui também, né, Gui? Com certeza. A gente segue acompanhando, tá? Qualquer novidade a gente atualiza aqui no nosso Papo de TV.